Hoje nós vamos falar de Data Warehouse. Data Warehouse, um tema super pertinente aí relacionado com Business Intelligence. Mas assim, antes de eu avançar e apresentar aqui a relevância desse tópico, explicar porque que a gente está falando disso, eu quero deixar um recado assim super importante. Essa aula, ela não vai estar como as outras aulas, ela vai estar no nível hard, não vai estar no nível easy, não, como vocês têm visto. Assim, vai ser uma aula bem densa, de uns 30 minutos, e a gente não vai nem fazer nenhuma fórmula, pelo menos. Então, assim, você que é preguiçoso, pelo amor de Deus, fecha essa tela, fecha essa aula não é para você. Essa aula é para uma pessoa que está comprometida em buscar conhecimentos diferenciados, porque hoje aqui o bicho vai pegar. Desculpa a expressão, mas assim, nessa aula hoje o bicho vai pegar. Vou entregar muito conceito, vou entregar muita teoria, mas que mais tarde isso vai fazer muito sentido na sua vida e vai fazer muita diferença na forma como você vê trabalhando no dia a dia. Então, assim, você que é preguiçoso, pelo amor de Deus, fecha essa aula não é para você, ok? Aqui hoje vai ser nível hard, não vai ser nível easy não. Assim, vai ser difícil mesmo. Então vamos lá, para você que ficou comigo até aqui, você que está comprometido, vamos lá começar. Hoje nós vamos falar de Data Warehouse. Só que para você entender o que é Data Warehouse, eu preciso primeiro te contar a história lá do início. Isso aqui tem a ver com Business Intelligence. Mas eu também não sei o que é Business Intelligence. Eu fiz uma live na semana passada a falar de Business Intelligence e lá eu dei um conceito. Hoje eu vou dar um conceito mais simples. Por quê? Porque eu agora quero começar a entrar a fundo. Pensa se BI fosse uma laranja, hoje eu quero descascar essa laranja, eu quero te apresentar os gomos que estão lá dentro. Então hoje vai ser uma aula um pouco mais densa porque a gente vai entrar fundo nessa teoria aí. Então hoje eu vou descascar a laranja, que é o Business Intelligence. Hoje eu estou descascando ela para te apresentar os gomos lá dentro. Então vamos lá. O que é BI para você que não está entendendo, né? BI, anota assim, BI são processos, mas assim, o que é processo? Processo é um conjunto de atividades que quando combinadas, quando executadas, elas me levam a um resultado, né? Então, BI são processos que consistem em fazer coleta de dados, processar esses dados com o objetivo final de conseguir fazer uma análise para ajudar na tomada de decisão nas organizações. Agora, João, você definitivamente me perdeu. Agora é que eu não estou entendendo nada mesmo. Então, eu vou voltar mais ainda a fita. Vou contar lá do início para a gente chegar a essa definição, para depois eu descascar essa laranja que é o BI, te apresentar os gomos para você entender porque que a gente está falando de Data Warehouse hoje, e depois de você entender tudo isso, aí eu vou começar a te mostrar como é que se coloca isso na prática no contexto de Microsoft Excel, ok? Então vamos lá. Assim, o que acontece? Existem quatro tipos de análise. Análise descritiva, análise diagnóstica, análise preditiva, análise prescritiva. Eu vou fazer uma analogia desse tipo de análise com o contexto de um médico para você conseguir entender isso e perceber a relevância desse tema nesse contexto aqui de Excel, nisso tudo que a gente está falando aqui, né? Então vamos lá. Pensa assim, um paciente, ele dirige-se ao hospital. Naquele momento o médico precisa conseguir entender o que está acontecendo com o paciente. Então, o que aconteceu com o paciente ou o que o paciente está sentindo naquele momento. Isso seria uma análise descritiva. Então, a análise descritiva, ela tem a finalidade de responder à pergunta o que. Ela responde à pergunta o que. O que está acontecendo? Assim, fazendo uma analogia disso com o mundo empresarial, você tem nesse tipo de análise, você procura responder as perguntas como é que vão as minhas vendas, como é que vai a performance dos meus fornecedores. Então você tenta descrever o cenário atual. Basicamente é isso. Então, voltando por exemplo do médico, depois do médico entender o que está acontecendo com o paciente, ele tenta olhar para o passado e diagnosticar o que originou esse problema. Então, assim, a análise diagnóstica, ela olha para o passado e procura entender o que aconteceu, o que originou, o que provocou esse problema. Então, assim, a análise diagnóstica, ela responde à pergunta por quê.
por quê? Por quê? Ela responde basicamente a pergunta por quê. Então, assim, a análise descritiva, você tenta entender o que aconteceu. Na análise diagnóstica, você entende por que aconteceu. Então, assim, não no século XXI, mas já nos finais do século XX, quando a gente começou a transitar para o século XXI, nós no mundo começamos a produzir uma quantidade gigante de informação. Daí houve a necessidade da gente começar a colocar um pouco mais de inteligência no processamento de dados para conseguir capturar cada vez mais insights e pegar esses insights, começar a aplicar isso no dia a dia das organizações. Daí que surgiram mais outros dois tipos de análise, que é a análise preditiva, que é o quê? Com base nessa informação, com base nesse histórico de informações que eu fui capturando, o que eu consigo prever para o futuro? É uma coisa que o Netflix faz muito. Ele olha muito para o passado, para os tipos de filmes que você assistiu, etc, etc. E ele consegue prever, essa pessoa aqui provavelmente vai assistir esse filme aqui. Aí quando ele te apresenta, basicamente todos os softwares, esses softwares sociais, né? Facebook, Instagram, ele pelo teu comportamento passado, ele consegue prever, essa pessoa provavelmente vai gostar disso. Aí ele já sabe, se eu lhe apresentar isto aqui que está relacionado a futebol, ou está relacionado àquilo, essa pessoa já gosta desse assunto. Aí, pomba, quando você vê, você fica engajado lá, ele tem um nível de assertividade maior. Por quê? Porque ele consegue fazer uma preditiva. Com base no passado, ele consegue tentar prever o futuro, ele consegue tentar estimar o futuro. Então, assim, a preditiva, ele responde a pergunta: o que acontecerá? O que acontecerá? Ou o que vai acontecer? E finalmente, com base no que vai acontecer, claro, né? Voltando sempre para o mundo de negócios, se você tem lá um histórico de venda, com a preditiva você consegue fazer um gráfico de tendência um pouco mais mundo real, ok? Com base nos resultados que eu tive em 2018, em 2019, como é que será meu orçamento desse ano? Como é que eu tenho que fazer o meu orçamento esse ano? Com base naquele resultado, com base em vários eventos que foram acontecendo, aí você tem uma análise assim, bem, a preditiva ela é muito densa, né? Por quê? Porque ela engloba vários valores. Ela, por exemplo, assim, se você está no cenário de fazer uma preditiva de venda, você vai ter que incluir ali as épocas do ano. Ele vai ter que verificar, é dezembro, não, dezembro talvez tenha um pico, não, é janeiro nessa região aqui talvez é uma época chuvosa. Aí assim, fica muito complexo fazer uma preditiva, porque ela engloba várias variáveis, engloba vários... Aqui, para fazer cada tipo de análise, engloba certo tipo de tecnologia também, para você conseguir chegar a esse resultado. Nossa, a preditiva já é um nível assim, bem avançado de manipulação de dados, para você conseguir entregar assim, uma preditiva bem assertiva, como vários softwares têm feito aí no mercado, né? Até porque já existe muita tecnologia que nos ajuda a fazer isso, ok? A prescritiva é assim, é o auge nesse caso, é com base no que acontecerá, o que eu como gestor, como dono do meu negócio preciso fazer. Ou seja, quer dizer, é você ter um software que além de dizer o que provavelmente vai acontecer, ele te dá uma sugestão, ok, mediante esse cenário aqui, mediante esse orçamento, se você fizer isso, talvez você consegue mudar um pouco mais a curva para cima ou para baixo. Aí é assim, é o auge, né? Então a prescritiva, ela é com base no que acontecerá, o que deve ser feito. Ela te diz basicamente o que deve ser feito. Então, assim, em resumo, temos esses quatro tipos de análise. Análise descritiva, que olha para trás e te diz e responde a pergunta o quê? O que aconteceu? Ou nem necessariamente para trás, mas pode até ser no presente, mas a descritiva ela responde a pergunta o que está acontecendo, o que aconteceu. A diagnóstica, com base no que aconteceu, ela entende por que aquele evento aconteceu. A preditiva é com base no que aconteceu, com base no que está acontecendo e pelo motivo que aconteceu, o que provavelmente acontecerá. E a prescritiva é com base no que acontecerá, o que eu como tomador de decisão preciso fazer. Basicamente assim, são esses tipos de análise aqui. Agora você deve estar se perguntando, man, você falou de Data Warehouse, falou de BI, agora por que você está falando disso? Eu estou falando disso para mostrar o seguinte,
Deixa eu fazer assim, só para você entender aqui onde é que o BI entra. Porque eu preciso te entregar muito forte essa parte teórica para você conseguir ficar assim por dentro, para você não se perder aí nesse mundo. Porque são vários conceitos juntos que isso confunde a cabeça de muita gente. É por isso que eu primeiro quero fortificar essa parte teórica. Para depois a gente começar a avançar aí para o mundo prático, ok? Então vamos lá. Esses dois senhores aqui que eu acabei de sinalizar aqui na tela, como você está vendo, eles compõem aquilo que a gente chama de BI. O BI, o Business Intelligence, ele está focado, o BI tradicional nesse caso, né? Ele está focado, ele está assim, direcionado para responder esses dois tipos de pergunta. A preditiva e a prescritiva, eles estão num ramo um pouco mais avançado, chamado Data Science, né? Que é ciência de dados, é uma nova tendência aí que surgiu para responder às limitações do conceito de BI tradicional, ok? Então assim, João, então, já que isso aqui é o auge, por que você não pula para aqui? Por que você está começando daqui? Assim, primeiro, porque para você chegar aqui, você tem que ter uma base bem feita. Você precisa fazer bem o que e o porquê. Você tem que ter uma base bem feita. Então, assim, você precisa conhecer vários conceitos de BI para você poder chegar num patamar assim tão elevado quanto esse, ok? Então, assim, para você chegar nesse nível de aplicar tudo isso aqui, você precisa ter uma base muito bem fundamentada. E hoje, eu estou pegando esse Business Intelligence aqui, e eu estou... Suponha que o BI é uma laranja, eu estou descascando essa laranja para olhar o que tem lá dentro, quais são os gomos dessa laranja, para a gente discutir em torno disso e começar a entrar cada vez mais fundo nesse mundo aqui para que você não se perca, ok? Então vamos lá, é como eu tinha dito, na live que a gente fez na semana passada, você que não está participando nas lives, aqui embaixo tem um link na descrição onde você pode se cadastrar lá para você receber os convites das lives, ou entra no grupo Telegram, a gente também posta lá e aí você vai ficar cada vez mais por dentro, né? A gente está fazendo lives discutindo um bocadinho sobre esse conceito e outros também bem tops, lives curtas nas quartas-feiras, então está convidado aí já para você que não está fazendo parte. Vamos lá, na live eu dei um outro conceito de BI, hoje eu vou dar um conceito de BI mais simples, mais prático, que é para te ajudar a compreender esse mundo todo aqui. Então assim, hoje eu lhe convido a olhar para BI como se fosse um processo. BI é um conjunto de atividades que, assim, BI não é um software, esse é o primeiro ponto. BI não é um software, BI é um conjunto de processos que consistem em... Esses processos consistem em quê, exatamente? Esses processos consistem em colheita, consistem em capturar dados, processar esses dados, manipular esses dados com a finalidade de organizar isso e me permitir fazer análises com a finalidade, essa parte é importante, sublinha essa parte, com a finalidade de ajudar as organizações na tomada de decisão. Então, no final de tudo, com BI, o que eu quero? Por que você está me ensinando BI, afinal de contas, Jojo? Eu estou te ensinando BI porque eu quero no final te ajudar a entregar um dashboard, te ajudar no final a entregar um report, que onde o teu gestor vai bater o olho, ele vai conseguir capturar insights que ele nunca conseguiu capturar antes, e com base nisso ele vai já poder tomar algumas decisões mais inteligentes para o negócio onde você está envolvido. Assim, o BI ele é para isso, é por isso que a gente tá aqui fazendo essa aula, essa é a relevância de BI, ok? Então vamos lá, quando você abre esse processo ao meio, aí você encontra várias coisas lá dentro, e isso é que começa a confusionar a cabeça de muita gente. Primeiro assim, não se atrapalhe com essa imagem, tá? Aqui tem várias coisas, mas não se atrapalhe. ETL significa extração, transformação e limpeza de dados. Eu não vou focar muito nessa parte. Aqui dentro você tem EDOC, também não vou focar muito. Tem report, hoje não vou focar em report. Assim, tem várias coisas aqui, né? E assim, existem outras fotos mais complexas, onde ela pega o ETL, ela abre. Ele pega o Data Warehouse, ele abre. Aí começa a ficar cada vez mais complexo. É por isso que eu trouxe essa imagem bem simples. Estamos a olhar assim, de cima mesmo, né? Aqui dentro, isso aqui é um mundo, isso aqui também é um mundo. Mas assim, eu estou a trazer uma imagem de cima.
E agora você vai entender a relevância do Data Warehouse. Depois eu vou mostrar aqui no final ainda, se der tempo, mas eu assim vou fazer tudo para dar tempo. Eu vou mostrar aqui um bocadinho da parte prática também. Como é que isso aqui se conversa com Excel. Então assim, olha para o BI como se fosse um processo, e um desses processos é o Data Warehouse. Um assunto assim bem discutido aí na internet e um tema bem pertinente. Eu acho que todo analista deveria saber o que é isso aqui, deveria conhecer disso. Então se você chegou até aqui, parabéns. Estou vendo que você tá buscando conhecimento diferenciado. Eu vou te entregar esses conceitos ainda nessa aula. Na quarta-feira a gente vai fazer live a discutir sobre isso aqui, ok? Vamos lá. Data Warehouse. Assim, traduzindo ao pé da letra seria armazém de dados, né? Mas armazém de dados, ok. Mas assim, olha para o Data Warehouse como uma forma de organizar dados. De forma bem resumida, um Data Warehouse é uma forma de organizar dados. Do jeito que você organiza os seus dados, isso implica diretamente na forma como você vai conseguir fazer análise. Então assim, se você organizar os seus dados da forma errada, ou seja, não necessariamente da forma errada, mas da forma que não obedece os padrões de um Data Warehouse, isso vai lhe levar a... Isso vai limitar o nível de análise que você vai conseguir fazer em cima dos seus dados. Então assim, do jeito que você organizar os seus dados, se não obedecer os padrões de um Data Warehouse, muito provavelmente você vai estar limitado em termos de análise. Então assim, muita gente está limitada em termos de análise. As pessoas fazem gráficos com informações, mas essas informações não trazem insights muito relevantes para o negócio. Por quê? Porque elas não conseguiram estruturar esses dados obedecendo alguns padrões, e aí você tem limitações de visões. Então assim, para você chegar no nível de dashboard aqui, você precisa passar por um Data Warehouse. Então Data Warehouse é nada mais, nada menos, assim, nesse contexto que eu estou trazendo aqui, uma forma de estruturar dados. Então assim, pensa assim, é possível eu usar recursos de BI para apresentar dashboards sem passar por Data Warehouse? A resposta é sim, você consegue. Você consegue fazer drill down, aquele reportes, aquele tipo de report, só que você não tem sustentabilidade, você não consegue fazer análise muito complexa porque você não passou por um processo de Data Warehouse, mas você consegue aplicar alguns conceitos. Por quê? Porque o self-service do BI de Data Warehouse e dashboard está separado. Opa, você falou de self-service, eu não sei o que é isso. Self-service é assim, eu sei que pode estar muito denso porque é um conjunto de informações que eu estou dando, é uma aula muito teórica mesmo, assim, tudo isso vai fazer sentido à medida que você pegar os conceitos, for anotando e depois eu mostrar na prática, aí você vai começar a entender, ok? Mas assim, self-service são um conjunto de ferramentas que foram desenvolvidas para qualquer um ter a capacidade de acessar as funcionalidades de cada ferramenta sem necessariamente ter conhecimento forte de TI. Basicamente é isso. Então assim, foram criadas várias ferramentas para qualquer um conseguir acessar, porque assim, programação, esse mundo aqui existe código por trás, só que com self-service você não precisa ser programador, você não precisa ser IT, não precisa ser nada. Qualquer pessoa tem capacidade de aprender, porque o self-service é uma tela que onde você chega lá, clica ali, clica ali, clica ali. Então o self-service do BI para você fazer do Business Intelligence, para você aplicar o Data Warehouse e aplicar dashboards, estão separados. Então você consegue fazer dashboard sem aplicar Data Warehouse, só que você perde performance, perde o poder da análise. Então se você aplicar o Data Warehouse, você consegue ter mais consistência quando você entregar os seus reportes. Então assim, se alguém disser que para eu aplicar o Data Warehouse, para eu aplicar o BI, eu obrigatoriamente preciso aplicar o Data Warehouse. Não é verdade, mas é como se fosse mandatório. Eu recomendo que você faça isso. É por isso que hoje eu estou fazendo uma aula só para falar de Data Warehouse. Só que infelizmente já passou esse tempo todo, mas eu não estou conseguindo falar de Data Warehouse sem pular o BI. É impossível falar de Data Warehouse sem pular o BI, porque o Data Warehouse ele é uma etapa do BI, ok? Então assim, olha para o Data Warehouse como se fosse
uma forma para você modelar os dados, para você organizar os dados no mundo de BI. Agora sim, estamos a entrar fundo agora no tema. O que é modelagem? Eu agora falei de modelagem. O que é modelagem de dados? Modelagem de dados é você ter um conjunto de dados e você pegar e se organizar. Ah, mas não, João, na internet eu vi uma definição melhor. Então usa da internet. Eu estou trazendo aqui um conceito simples, simplíssimo, para qualquer pessoa ter capacidade de absorver isso. Então assim, modelagem de dados é a forma com a qual eu organizo meus dados. Então o tema da aula é modelagem de dados em Data Warehouse. Ou seja, como é que eu organizo os meus dados em Data Warehouse? O primeiro ponto aqui é, quando se fala de Data Warehouse, quando você entrar na internet e você ouvir falar de Data Warehouse, você sempre vai ver aí banco de dados. Por quê? Porque a modelagem de dados normalmente ela acontece num banco de dados. Ah, o que é banco de dados? Ou qual é a diferença de banco de dados e base de dados? Muita gente também não entende isso. Banco de dados são aqueles sistemas que armazenam as bases de dados lá dentro, né? São os sistemas que manipulam base de dados. Então, um banco de dados é um sistema robusto preparado para receber muitos dados. Então, o conceito de Data Warehouse se aplica em cima de um banco de dados. Eu hoje não... Assim, eu nem vou entrar aqui. Assim, no canal até sou capaz de fazer aulas, mas eu nem vou entrar em banco de dados. Eu vou te ensinar a fazer isso aqui no próprio Excel. Eu vou te ensinar a fazer essa modelagem, porque o Excel também ele tem alguns recursos para você aplicar isso aqui, ok? Então vamos lá, quando se fala em Data Warehouse, está-se a falar numa forma de organizar os dados segundo um padrão chamado Star Schema, modelo em estrela. Você depois pode googlar, eu nem trouxe uma imagem, eu tinha que ter trazido aqui para te mostrar, mas é como se fosse uma estrela. Por quê? Porque Star Schema é uma forma em que você organiza as suas tabelas em forma de estrela. Só que onde é que isso começa a ficar cada vez mais complexo? Para falar de Star Schema, para falar de tabela, vamos ter que começar a falar de muitas outras coisas. Chave primária, chave estrangeira, etc, etc. Então assim, para mostrar isso aqui na prática, eu estou aqui com algumas tabelas. Estou aqui com um caso de estudo. Vou acelerar agora. Por quê? Porque para aplicar BI, eu preciso assim, no Excel, no mundo de Excel, né? Para aplicar BI, eu tenho três itens que fazem parte de self-service, como eu tinha explicado. Eu tenho Power Query, que me ajuda a fazer isso aqui, ETL, e hoje nem vou explicar, só vou fazer, vocês vão ver aqui, nem vou explicar por quê. Porque eu já fiz uma aula falando só de Power Query, já fiz uma live, está tudo salvo no YouTube, é só entrar lá e assistir. Se não me engano, também está no Instagram, no Facebook também, tá em todo lugar. Então eu já explorei esse assunto aqui. Hoje eu quero explorar este assunto aqui. Então, só que para eu poder dar a aula, explorar isso aqui, eu vou precisar lhe mostrar, assim, eu vou precisar fazer um pouco disso aqui. Então eu vou fazer isso aqui a correr, porque meu foco é mostrar isso aqui. Então vamos lá, desculpa aí. Acho que o microfone captou esse som, mas sem problemas. Vamos lá, eu vou pegar aqui dados de alguns ficheiros que eu tenho pronto. Ah, João, não estou a entender essa parte. Pelo amor de Deus, se posiciona. Vá estudar aí. Tem as aulas no canal. Vá estudar. Então, assim, basicamente aqui eu tenho um caso de estudo de uma espécie de uma área de vendas, né? Então deixa eu só pegar os dados aqui de funcionário. Tá processando aqui, estou fazendo ETL aqui, usando Power Query. Ah, não estou entendendo, João, não estou entendendo nada. Tá abrindo a tela, não estou entendendo nada. Filho, vai estudar, ok? Vai estudar. Já fizemos uma aula sobre isso. Vou chamar essa tabela aqui de tabela TBL. Opa, deixa eu mudar aqui a língua. Deixa eu acelerar aqui por causa do tempo. TBL funcionário. Tabela funcionário, ok? Vou chamar outras tabelas já, novamente aqui. Tá processando. Vou carregar ela. Processando. Abriu aqui tabela, gênero.
Ok, vou remover esses campos vazios, que isto não é amigo do... Não é amigo de Data Warehouse, não é amigo de BI. Vou puxar aqui locais. Puxando aqui locais, ok. Vou renomear esse negócio, TBL locais, local. Vamos puxar aí a última tabela, que é a tabela de vendas, ok. Puxando aí a tabela de vendas, bateu um ok aqui. Processando, e vou chamar aqui TBL vendas, venda. Ok, então aqui as minhas tabelas. Eu estou puxando isso tudo para o Data Mode para eu conseguir aplicar o Power Query. Vou fechar e carregar aqui. E ele vai abrir aqui a seção aqui com as queries. Processando aqui, carregando tudo. Carregando as minhas tabelas, já carregou. Então vamos lá. Primeira coisa, onde é que fica? João, você falou de ETL, onde a gente usa Power Query, que você negou de nos explicar porque já existem outras aulas, já falar disso no canal. Você agora está falando de Power Pivot, e você também falou de Power View. Então vamos lá, o Power View, ele me ajuda a usar isso aqui, que é o dashboard. Ele me ajuda a fazer dashboard, fazer reporting. O Power Query, ele me ajuda a fazer ETL. O Power Pivot, que é nosso amigo aqui dessa aula, ele nos ajuda a fazer modelagem de dados em Data Warehouse. Nesse caso, no contexto aqui de Excel, né? Ah, mas Data Warehouse é no Excel ou é numa base de dados? Eu já expliquei. Data Warehouse é numa base de dados. Como eu não vou ensinar a base de dados aqui, eu vou te ensinar a pegar assim, no contexto que você está com as armas que você está, eu vou te ensinar a combater. Vou te ensinar a pegar as informações que você tem, pegar a ferramenta que você tem, que é o Excel, e aplicar Data Warehouse, aplicar BI, pôr a funcionar com as armas que você tem, nesse caso o Excel. Então eu vou te ensinar a fazer Data Warehouse com Power Pivot aqui no Excel. Como é que eu ativo o Power Pivot? Eu não vejo ele aqui. Se eu tivesse ele aqui, provavelmente aqui no Data ele já apareceria aqui. Como eu não tenho, eu vou ativar ele. Vou fazer aqui File, Opções, Add-ins. Aqui eu vou escolher essa opção, eu vou fazer Go. E aqui eu vou ativar ele, Microsoft Power Pivot for Excel, ok? Vou clicar OK. E ele me traz esse menu aqui. Clicando aqui em Manage, eu já abro aqui a opção do Power Pivot, ok? Então assim, aquelas minhas tabelas estão aqui, tabela funcionar, tabela gênero, tabela local, tabela venda, tá tudo aqui, ok? Esse aqui é o nosso amigo Power Pivot. Então assim, como é que eu começo? João, você disse que tá-me a fugir o nome. O Data Warehouse é uma forma de organizar os dados. Então assim, como é que eu vejo como é que meus dados estão organizados? Primeira coisa é você vir para aqui para o esquema de diagrama. Quando você vem para aqui para o esquema de diagrama, você começa a ver as tuas tabelas aí de forma isolada. Tá aqui a tabela gênero, tabela local, tabela venda. Você começa a ver essas tabelas de forma isolada, ok? Então assim, é aqui onde eu organizo essas tabelas, organizo esse conjunto de informações, organizo esse conjunto de dados, obedecendo o padrão de Data Warehouse, Star Schema, por aí em diante, ok? Então vamos lá começar a entrar aqui a fundo já. Agora tua cabeça vai explodir de vez, meu. Agora sim, agora vai ser o tal nível hard que eu estava a dizer, né? Agora vai ser o tal nível hard. Vamos lá começar então. Vamos lá, pensa assim, uma venda, ela é de um funcionário, numa certa data, acontece num local, e um funcionário ele tem um gênero. Então, essas são as tabelas.
Normalmente no Excel, se você for a ver, aquilo que eu puxei são planilhas. Aquelas planilhas eu poderia ter puxado de algum sistema aí na minha empresa, poderia ter puxado aquelas informações de alguma planilha, de algum meu colega, alguma coisa assim. São planilhas basicamente soltas e, e normalmente no dia a dia o que acontece? Essas planilhas quando elas chegam para nós, elas chegam assim, só que a gente não tem visibilidade disso. Na verdade as coisas estão muito separadas. A tabela funcionar é uma, vende outra, aí a gente começa a fazer VLOOKUP para ligar as coisas, mas no final do dia essas tabelas elas não têm nenhuma relação entre elas. Só o fato delas não ter nenhuma relação entre elas, isso já significa que a gente perde poder de análise, isso significa que a gente perde performance. Então, existem várias formas de juntar essas tabelas aqui entre elas. Posso pegar assim, existem várias formas de juntar. Uma delas já é aquela tradicional, mesmo fazer aqueles VLOOKUPs lá, juntar tudo. É uma forma também de organizar. Existem outras formas de organizar que ITs usam muito, usando modelo relacional. Não, nem foca, nem esquece isso aí. Não tem nada a ver. E existe uma outra forma de organizar que é usando o modelo em estrela, Star Schema, obedecendo aos padrões de um Data Warehouse. Estou a pensar em encerrar essa aula porque ainda existe muito conceito para eu entregar. Existe muito conceito ainda para eu entregar. Então vou partir essa aula em duas. Vou encerrar essa aula agora para não ficar muito longa. E aí vou recomeçar uma segunda aula a partir daqui onde a gente parou. Vou recomeçar a aula 2 a partir daqui para começar a te entregar, porque assim, a partir daqui ainda tem muito conceito, é muito denso ainda. Então, vou encerrar essa aula. Parabéns para você que chegou até aqui, pelo amor de Deus, você chegou até aqui, já deixa o like, já deixa o seu comentário, deixa suas dúvidas, partilha essa aula com o pessoal aí para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e vamos renovar aí os conceitos, know-how aí, né? Meu nome é Luiz Jô, sou aqui do canal do Piloto Automático. Um abraço.